convidados aqui. Um deles, inclusive, tem o nome da live, pessoal. Gabriel Cid. Foi uma homenagem para ele. O cara vive o Cid no RG desde que nasceu. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Gabriel, para que ele possa primeiro se apresentar e falar um pouquinho da Domo também. Vai lá, Gabriel. Tá bom. Bom, boa noite aí, pessoal todo. A gente vai conversar bastante hoje, tem 1 hora. Para aproveitar e falar rapidinho, acho que, não sei se todo mundo conhece a Domo Invest. A Domo Invest é relativamente nova, a gente tem 4 anos aí de existência, mas meus outros sócios já vinham caminhando com outras estratégias, outros investimentos. Então, hoje a gente participa exclusivamente nessa estratégia que a gente chama de pré-série A, então tudo que é antes de série A é onde a gente tem investido mais, com 3 estratégias diferentes e com 7 gestores diferentes, e a gente pode abordar um pouquinho mais para frente. Boa, Gabriel, obrigado, um prazer ter você aqui com a gente. E aqui do meu lado esquerdo, pelo menos na minha tela, do lado esquerdo, Alexandre, Alex e Stefan, da SP Ventures. Passo a bola aí para você se apresentar também. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado, Arthur, e, enfim, time da ACE por convidar aí para o evento. Tomara que seja bastante proveitoso, que a gente tire bastante coisa e possa ajudar a turma que esteja participando e querendo, enfim, agregar conhecimento. Até porque a gente sempre aprende nesses eventos, né? Não tem regras fixas no nosso mercado, está mudando muito rapidamente. Eu sou sócio da SP Ventures. A SP Ventures é um bicho um pouco diferente, porque ela começou como uma gestora normal, generalista, olhando todos os setores, e a gente acabou enveredando por um caminho de, no lado do equity, olhar transações mais focadas na cadeia do agronegócio, dentro da fazenda até chegar aqui no supermercado, na gôndola, empresas com marca. Então, é a cadeia inteira do agronegócio. Então, nesse sentido, a gente acaba sendo muito específico no setor e menos específico na maturidade da companhia que a gente olha. Então, a gente acaba olhando Seed, Series A e Series B, né? Em paralelo, a gente também tem um outro produto dentro de casa de dívida para startup, que acaba olhando startups Series A, Late Series A e Series B para frente, ou seja, com nível de faturamento já um pouco mais evoluído, mas são equipes separadas, tem um Chinese Wall aí bem definido. Então, essa é um pouquinho da casa, enfim, looking forward aí pela discussão. Boa, Alex, obrigado. Já vi aqui o Xisto, o CEO e founder da JetBov, mandando um oi para nós, que foi, inclusive, uma das startups investidas tanto pela ACE quanto pela SP Ventures. Eu e o Alex temos o prazer de fazer parte do board da JetBov, então muito bom ver os nossos empreendedores também aqui prestigiando, né? Vamos começar, pessoal, fazendo uma discussão um pouco mais conceitual do que é o seed stage no Brasil, né? A gente ouve, tem terminologias mil, então dá para encaixar. Será que family friends encaixa no seed, pre-seed, anjo, aceleradora, seed peer? Aí tem o seedão, né? O super seed, como a gente fala aqui. Que raio é o seed no Brasil? Na minha visão, eu já levantando um pouco da bola aqui, é óbvio que existem diferentes estágios de maturidade até o empreendedor chegar ali no product market fit que a gente fala, mas no final do dia é uma série de rodadas que o empreendedor vai precisando para conseguir validar o negócio. E talvez não exista uma regra, nessa hora eu vou pegar anjo, nessa hora eu vou pegar aceleradora, e depois eu vou lá para uma firma já, que é uma gestora que vai fazer isso de maneira mais profissional. Então, queria ouvir um pouco da visão de vocês, vou passar para o Alex, depois a gente passa para o Gabriel, para entender um pouquinho do que é isso, porque às vezes o empreendedor acaba ficando um pouco confuso, e até o investidor também. Confuso mesmo, até porque às vezes você vê um round que é considerado anterior com um tamanho maior do que o round que o cara está fazendo. Então a gente tem que sempre olhar pelas médias as coisas, né? Porque sempre tem os deals outliers que são muito grandes, muito fora da curva, né? Mas assim, eu considero que o estágio, independente do tamanho de cheque, é exatamente isso. Quando o cara está tentando achar um product market fit, achar um go-to-market strategy, onde ele está ali conseguindo achar um produto viável e que consegue provar que tem um unit economics positivo, né? Acho que é um momento onde ele capta dinheiro, que ele deixa de ser aquele só os 3 founders, 2 founders sozinho, um dev e o outro fazendo, né, todo mundo
batendo escanteio, correndo para a área, cabeceando, onde ele tem ali a primeira possibilidade de trazer uma equipe, né? Não estamos nem falando de trazer um C-level super pesado, mas onde ele começa a ter outras pessoas trabalhando com eles e não só o C-level, né? E aí, na minha concepção, com base no que você falou, Arthur, eu acho que assim, o round de Family and Friends, de modo geral, eu não considero um seed. Eu considero até antes do seed. Tá? Acho que o seed é quando ele já está num momento até um pouco mais profissional, onde ele já traz uma gestora mais profissional, que vai trazer governança, organização, preparando ele para a próxima rodada, que normalmente seria um Series A. Né? Então, acho que, de modo geral, é assim que eu vejo. Gabriel? Bom, eu vou ter que enrolar um pouquinho aí, porque o Alex já falou tudo. Mas mas eu acho que um pouco do que vale a pena, e essa confusão ela existe mesmo, né? Porque cada startup é uma startup. Existe uma diversidade de negócios, existe uma diversidade de estratégias de captação, aonde vai ser gasto, né? O user proceeds, etc. E tal. Então, é muito difícil mesmo. Um outro ponto que complica ainda mais é a questão da gente querer importar modelos do Vale do Silício pura e simplesmente, né? Lá fora, surgiu há muito pouco tempo, né? As pessoas não sabem, mas o que a gente chama hoje de pre-seed, ele é muito novo, mesmo nos Estados Unidos, né? E é uma evolução clara o que os anjos, que viraram super angels com o tempo, que começaram a captar recursos de terceiros, falam, putz, eu ainda faço uma estratégia de anjo, mas com um veículo de investimento. Então, eu não posso ser mais um anjo. Agora, eu sou um pre-seed. Mas eu ainda não lancei. Mas aí, para quem que eu invisto? A estratégia é de quem ainda não lançou um projeto, de quem ainda não colocou um MVP no ar. Então, de uma maneira um pouco mais simplista, completando um pouco do que o Alex colocou, seria, aquilo que não é anjo e aquilo que não tem, aquele projeto que não tem o Product Market Fit determinado e pronto para fazer capital deployment, ou seja, minhas premissas já estão todas testadas, agora é simplesmente colocar, vamos dizer assim, mais carne moída para sair salsicha, né? Não é isso, obviamente, que a gente está exagerando, né? Se você for olhar os players de série A e mesmo série B, os investimentos que a gente já fez que estão nesses estágios, não é só colocar a carne que sai salsicha, mas os desafios são diferentes. E aí, então, eu colocaria isso, o que, de maneira resumida, o que não é anjo, o que, no geral, não é pre-revenue, lançar pelo menos um MVP, alguma coisa assim, é onde eu acho que o anjo mais colabora, ajuda a tirar do papel mesmo. Essa é uma função que dificilmente um fundo vai conseguir fazer isso com o primor que os anjos conseguem fazer. Então, o que o seed não consegue fazer é anjo ou para frente. No meio do caminho, aí varia muito mesmo. A gente tentou a gente está montando um estudo interno aqui, que em breve a gente pretende lançar, e aí até fica um convite para vocês dois, de repente, colaborarem em conjunto. A gente estava tentando encontrar aí grandes médias de acordo com a jornada. Então, colocar assim, do momento que o cara montou o MVP e começou a validar, qual seria o tempo médio de jornada em anos para ele chegar nesse Product Market Fit? Lógico que isso é muito variável de acordo com o modelo, se é B2B, se é B2C, se é SaaS, se é qualquer outro modelo. Ou também se dependendo da vertical, então agronegócio às vezes tem um ciclo mais lento do que B2C, não sei, enfim, estamos tentando chegar nisso, mas talvez o que a gente vem observando no Brasil, assim, que para você chegar em Product Market Fit, os empreendedores estão demandando aí de 1 milhão a 5 milhões de reais de capital, tá? Por conta dos pivots que ele faz ao longo das jornadas, e aí, a partir do momento que entra pós-Family Friends, então, a partir do momento que entra um anjo, e aí entra uma aceleradora, ou uma firma mesmo, que já está fazendo com um veículo mais profissional. Como é que vocês estão acompanhando esse movimento? Faz mais ou menos sentido? E aí, em horizonte temporal, também a gente vê que menos de 2 anos, muito raro um empreendedor chega em Product Market Fit, fica mais ali para uma ponta de 3 a 4 anos para chegar nessa conclusão. Se é um SaaS, num MRR já ali numa casa de 200 mil a 400 mil reais, né? Como é que é isso na visão de vocês, na experiência do portfólio de vocês? Deixa o Gabriel começar essa, senão ele vai colocar que eu tirei as respostas dele. Não, é que assim é mais fácil, entendeu? Vou jogando para você vai respondendo aí. Mas vamos lá, do nosso lado,
realmente é muito difícil, tá? E principalmente quando a gente olha startups um pouco mais antigas, né? Agora, nos últimos 3, 4 anos, onde vários novos players entraram no mercado e foram suprindo, né? Então, suprimindo, vamos dizer, os gaps. Isso ajudou bastante. Ajudou principalmente porque agora o empreendedor, ele sabe aonde ele tem que buscar, né? Não necessariamente sabe, mas ele consegue ir atrás. Então, tem bastante gente que está entrando, seja... Aí tem depois a bagunça dos clubes de anjo, que aí entra em outra história, mas que tem o seu valor também. E para simplificar, eu vou tirar eles da equação aqui. Mas muito da cabeça vai precisar ali de um primeiro teste que a gente está errado no conceito, mas é o que a gente chama de product fit, né? Que algum maluco está comprando esse negócio que eu desenvolvi, seja SaaS, seja B2C, seja o que for, eu consegui provar para alguém. O segundo ponto dá para fazer um go-to-market escalável e, no geral, pelo menos dentro da Domo, a gente separa um pouco essas duas estratégias, né? A primeira até trazer 100 clientes se for B2C, 10 clientes se for B2B, aí depende, aí o número não está tão claro, mas e depois vamos fazer um go-to-market aqui, vamos fazer uma estratégia um pouco mais de teste de endereçamento de mercado, ou como é que eu acesso mais o mainstream, como é que eu vou fazer estratégias para isso. Então, eu separaria esses dois fatores iniciais, e aí para dar uma unidade temporal, eu acho que muito dificilmente a gente viu o mercado tentando fazer rounds nessa maneira, com um intervalo de tempo de menos do que 12 meses, foram pouquíssimos casos, mas a gente viu alguns casos assim, e a gente se esquece que o Brasil é a zorra que é o Brasil, né? Faz uma marolinha lá que vira tsunami. Então, qualquer... E Covid não está longe de ser uma marolinha, mas acho que a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Mas o importante empreender no Brasil, fazer qualquer coisa no Brasil não é fácil, empreender é mais difícil ainda, no early stage tem os seus desafios adicionais. Então, um ponto que eu queria trazer dificilmente vai ser em menos de um ano cada um desses ciclos. Você ter preparado 18 a 24 meses é o playbook de qualquer cartilha que você for olhar. Mas menos do que 18 meses, você está contando com a sorte, né? Se você errar em algum teste ali que você for fazer, a chance de você ficar sem dinheiro e ser obrigado a aceitar um round que não é o ideal, então vai resultar em mais diluição, vai resultar em menos capital, menos teste, né? É o round para o nowhere, né? Você chega em lugar nenhum e você não consegue fazer o próximo round, aí você tem que voltar para o tipo de investidor anterior, o valuation, por consequência, não vai ter prêmio de valuation, então o empreendedor acaba se perdendo nesse buraco. De resposta simples, um ano e meio acaba sendo aí entre 1 ano e meio e 2 anos, acaba sendo entre 3 e 5 anos, como você colocou, 3 e 4 anos. Boa. E aí, Alex? Se eu puder completar, só pegando por um ângulo diferente, eu acho que é muito normal que quando a empresa lança o produto, sempre tem o early adopter, né? E aí ela ganha uma atração rápida. E aí o empreendedor geral já acha, achei meu product market fit, meu produto está maravilhoso, eu não estou tendo churn, né? Porque, cara, sim, aquele cara é o cara que fica na fila de 3 dias porque vai sair o celular novo da Apple, né? Eu não sou esse cara, né? Então, normalmente, a média da população não é esse cara. Então, eu acho que é sempre muito importante, até para o empreendedor não querer dar passos na frente do que ele precisa dar, ele ter a noção de falar, olha, eu estou com o churn baixo, eu estou com uma atração boa, mas provavelmente eu vou ter uma pernada logo, porque eu esgoto rapidamente esses early adopters e aí eu vou para a carne, aquela carne já que não é de primeira, eu já saio do traseiro e vou para o dianteiro, né? A gente que é o fundo do agro acaba tendo que fazer piada desse jeito. O Xisto agora pirou na sua metáfora aqui. Né? Aqui é verdade, tinha nem pensado nisso. Então, e aí começam a vir as dificuldades. É exatamente por isso que acho que o ponto do Gabriel é válido. Faça uma pista de 15, 24 meses, 18 meses, porque você vai ter esses percalços no caminho que são naturais. São naturais. É isso aí, pessoal. Ou seja, se a gente fosse matematizar esses parâmetros que a gente colocou aqui, se a gente estiver correto, o que também não é uma verdade absoluta, provavelmente esse empreendedor ele vai precisar de, no mínimo, 2 rodadas durante o seed e mais provável de 3 a 4. Então, porque assim, se o cara vai pegar dinheiro para 18 meses, e a gente está falando aqui que é mais provável que ele vai chegar em Product Market Fit em 4 anos, o Cid até falou em 5 em alguns casos, né?
ele tem que estar preparado para isso. E a gente sabe que fundraising é o que é muito maçante, que em muitos casos ele distrai, né, o empreendedor. A gente sabe que é um trabalho contínuo de manter relacionamento com os investidores potenciais já da próxima rodada. E o que eu vejo muitas vezes é o empreendedor tirar o pé disso. Então, ele faz a primeira rodada, então ele conseguiu captar, sei lá, às vezes na primeira rodada ele capta R$500 mil. E aí passam 6 meses, ele está queimando aquele capital, mas ele não está olhando que ele já precisa fazer um fundraising depois de 2 milhões e que talvez ele demore mais tempo. Então, ele deveria já estar pensando no próximo milestone dele e começando a reportar potenciais investidores, né? Trabalhar esse deal flow de maneira mais proativa. Eu acho que essa é uma das grandes falhas ainda dos empreendedores que não são fundraisers por natureza. Eu não sei o que vocês olham em relação a isso, mas para mim, assim, o empreendedor captou para 12, quando ele tiver com 8 meses de runway, ele já devia estar preparando o deck dele para a rodada seguinte, né? Como é que vocês enxergam isso? Aí eu vou passar para o Alex agora, então. Não tenho muito como discordar. Fundraising é um trabalho constante do CEO/founder, não tem como ser diferente, porque a gente está falando aqui de modo geral de empresas de tecnologia que crescem muito rápido. Então, muitas vezes tem gente que me pergunta, gente que vem no mercado de private equity, que não está acostumado ao mundo do venture capital, fala assim, mas o mandato de vocês é só crescer, não é chegar no break-even? E aí o que eu falo assim, cara, o problema é que assim, o mercado de tecnologia é tão grande que se eu tenho um produto, um marketplace que faz a mesma coisa que eu estou fazendo, no final, se o meu objetivo é chegar em break-even, aquele cara vai me passar o trator. Então, assim, fundraising, infelizmente, para o founder, porque sim, tira foco do business, atrapalha pra caramba a rotina, deixa normalmente o founder estressado, porque tem que ter muita resiliência. Você bate em 10 causas para tomar um sim. Estamos falando na média, né? Óbvio que tem os casos fora da média que o cara recebe sim em todas as casas que ele bate, mas na média é tomar não pra cacete. Fundraising é um exercício de você se sentir a pior coisa que existe no mundo. Você bater lá, apresentar teu negócio, falar tua vida, abrir teu coração, teu business plan, tuas ideias, e, pô, chega no final ali, você toma um não frio, é duro, cara, mas ao mesmo tempo é um teste de resiliência. O founder/CEO, enfim, líder da companhia, não pode parar de fazer isso em nenhum momento da jornada dele. Vai lá, Gabriel. Eu acho que é muito difícil. Você usou um exemplo aí, o cara que levantou 500 mil e vai queimar em 12 meses. Esse cara, primeiro que a gente não pode culpar, né? E fazer, pô, você tomou 500 mil, pega os 500 mil. Né? Eu, se fosse empreendedor no caso dele, ia tomar o dinheiro, não ia fazer essa conta, porque eu tenho 11 meses para ir atrás desse problema. Podia ficar em modo fundraising o resto da vida, mas é verdade. Mas um dos pontos e uma das falhas, vamos dizer assim, do mercado aí pelo lado do investidor, que é o que a gente está dizendo hoje, que a gente identificou. Então, dentro da Doma, a gente tem uma estratégia focada em co-investir, né? Então, em co-investimento, então a gente investe junto com a aceleradora, junto com o Hub, junto com o clube de anjos e até com outros seeds, que o Franco e o Mário Letelier que tocam essa estratégia. E ele é muito, como é que eu aumento a pista de decolagem, né? Realmente, a gente pode depois comentar aqui um caso, deals que o cara tem 20, 30, 40 anjos. Né? Aquilo lá tem uma governança mais complexa que empresa de mercado aberto, né? empresa aberta na bolsa. Então é muito complexo isso. O que a gente entende você tem ali 5 ou 6 investidores que realmente era o smart money que você precisava, que era o cara que ia te ajudar, ia estar no foco e tal. Mas com 5 ou 6 você levantou 300 mil. Você precisa de 500 mil, você precisa de 600 mil. Aí você pega de qualquer um. Essa é a verdade, vamos ser sinceros aqui. Entendeu? Você pegou um dinheiro, garante o resto do round. Eu acho que está certo. Então, ou você, aí a nossa estratégia é, como é que eu uso, né, a nosso capital ou as nossas referências para ajudar os empreendedores nesse estágio. Então, eu preciso dobrar o tamanho, virtualmente, né, dobrar o tamanho do cheque, subir aí de 300, 400 para 800, até R$1 milhão esse round desse primeiro trecho que a gente estava colocando, para que ele não tenha 12 meses, ele precisa ter 18 a 24 tentativamente, né? Então, se você captou aí 500 mil, tem 12 meses, liga para a Domo correndo, a gente vai ver, vai analisar e vai tentar
dar essa resposta o mais rápido possível. Eu vi que o Franco está aqui, então, ó, se vocês tiverem pergunta para ele, manda aqui também, que ele vai dar um jeito de responder. Boa. Muito então, bom. Vai lá. Mas era só esse ponto aí adicional ao que vocês estão colocando, que acho que faz todo sentido. E essa lógica de co-investimento também foi evoluindo, e no seed isso é muito comum, né? A gente sempre co-investiu, então a ACE já co-investiu não, mas a gente já participou de empresas, né? Participa de empresas que a Doma é investida, que a SP Ventures também é investida, e eu acho que agora, no cenário aí de Covid, está todo mundo perguntando, pô, mas como é que está o cenário de investimentos para o seed, especialmente? A gente vê que no Brasil ainda carece de capital para o seed, tá? Essa é a nossa visão. Então, a gente continua dobrando os esforços e continua investindo em seed majoritariamente. Em alguns momentos, a gente faz pontual ali, acompanhamento de série A e tudo mais. E quando você compara dinheiro disponível de ecossistema Brasil versus ecossistemas mais maduros, a cobertura do seed é baixíssima. E os fundos, eles foram evoluindo ao longo dessa última década, captando dinheiro, principalmente para fazer de série A ali para frente. Se você pegar a categoria das casas hoje no Brasil, né, não à toa a gente tem muito co-investimento também ali, principalmente nos mega rounds, ali acima de 100 milhões de reais, muito co-investimento pelas mesmas casas. Só que se a gente continuar com esse comportamento, a tendência nessa década que se iniciou agora é a fonte secar para o próximo investidor que está focado de série A para frente, né? E aí eu sei que a Domo tem um trabalho muito interessante com o Fundo Anjo, que foi criado aí junto com o BNDES. A gente continua focado aqui e captando oportunidades para investir no seed. A SP Ventures também tem as suas teses lá. Como que vocês estão enxergando isso? Porque dos estudos que a gente fez também, ficou uma sensação de só tem cobertura de dinheiro no Brasil para 2% do ecossistema de startups, que a gente tenta, você tem 15 mil startups, o dinheiro disponível versus a natureza dos deals, que estão mais concentradas pós-seed, então fica aí uma base de 98% de startups sem muita oportunidade. Não à toa estão surgindo mais clubes de anjo, as plataformas de equity crowdfunding também ajudam bastante para complementar algumas rodadas, né? Então, cada vez mais a gente vê clube de anjo, por exemplo, que já aportou 50% da rodada que o empreendedor está precisando, e aí ele joga o restante lá numa plataforma de equity crowdfunding para complementar, né? Ou a gente, às vezes, lidera algum deal e vai junto com os grupos de anjo para fechar, leva deal para Domo, leva deal para SP Ventures, porque está precisando, talvez, de um pouco mais de capital, né? Qual que é a visão de vocês aí, Gabriel? Como é que você está vendo? Tem buraco no seed? Ainda tem oportunidade para crescer o capital disponível? Tá mudo, Gabriel. Tá mudo. Desculpa, eu deixei mudo, esqueci. Acho que tem buraco e sempre vai ter. O referencial tem menos buraco do que tinha 2 anos atrás e tem mais buraco do que vai ter daqui a 2 anos. Então, de novo, a Venture Capital é super recente no Brasil. De falar 10 anos, 20 anos é outra, né? Ideias.net e tal, era outra cabeça, era outro mercado, não existia internet. Existia internet, não posso falar mal dos meus sócios que fundaram Buscapé, né? Existia internet, mas ela era muito incipiente, né? Era muito diferente. Mesmo nos Estados Unidos, né, um grande reflexo foi a falta de mercado, né, de bolha.com, foi a falta de mercado, referenciar o mercado versus o que foi desenvolvido. Então, o que eu penso é o seguinte: Venture Capital também tem que ser olhado como um negócio, né? Então, os investidores de Venture Capital também tocam um negócio deles. Então, há uns 4 anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, a gente estava num evento na LAVCA, que a LAVCA promove lá em São Francisco, discutindo um pouco, existe Série A, existe Série B para o Brasil? Então, hoje, discutir o que a gente está falando agora é um sonho, porque tem muito dinheiro no Série A e tal. Naturalmente, tá? O mercado aqui no mundo inteiro se desenvolveu com especialização. Então, é óbvio que um cara que levantou 200, 300 milhões de dólares, né, vamos chamar aí R$1 bilhão, porque agora com o dólar não dá nem para referenciar direito isso,
ele vai focar em deals maiores, onde ele consegue colocar mais dinheiro, onde a hora homem do cara faça mais sentido. Então, naturalmente, esse cara tende a se esquivar um pouco de seed. Vai fazer um cheque ali e tal, mas não é a estratégia dele, né? É uma oportunidade. Então, vai acabar faltando? Vai, mas ele é cíclico, né? Faltou deal, não tem deal flow para série A, vai ter que vir para seed. Então, naturalmente, eu acho que não vai faltar dinheiro. Olhando do lado do investidor, onde está a diversificação de portfólio, colocando investimento em vários deals, é mais tranquilo de olhar. Olhando do lado do empreendedor, que ele só tem um tiro, né, bala de prata para fazer, é muito mais preocupante. Nesse ponto de vista, e a minha sugestão é fazer referenciais externos, né? Então, eu falo assim, puta, como é que é nos Estados Unidos versus aqui? Eu teria um pouquinho mais de reticência em ter essa, vamos dizer, tropicalizar. Eu aceitar, é muito conveniente para mim falar, mas ouvir os termos que tem na mesa, né? É melhor um mau deal do que um não deal. E o empreendedor acaba, de vez em quando, sofrendo por falta de caixa. E, cara, assim, a gente sabe que é como alguém colocou, acho que foi o Alex, né? Você vai ouvir 10 não. Se ouvir um sim, abraça. Acho que essa é a minha opinião mais franca possível aí. Muito bom. E aí, Alex? Super em linha, não tenho a menor dúvida que existe um buraco. Eu acho que, assim, aqui no meio do Covid eu vou tentar fazer uma premonição do que eu estou vendo aqui, né? Mas a maneira que eu vejo é que, claramente, o Brasil, nesses últimos 2, 3 anos, e com esses fundos de Series A e Series B grandes, comparativamente aos anteriores, que os fundos mais tradicionais captaram, meio que definiu aqui. Já temos os caras que dominam esse jogo. Então, vai ser muito difícil para alguém novo aparecer e captar um fundo Series A e Series B daqui para frente. Então, é natural que agora o mercado que esteja um pouco menos atendido é onde tem mais oportunidade para o investidor financeiro como nós de captar dinheiro para tentar solucionar um problema, né? Mesma coisa, se você quer, eu acho que a tua afirmação é interessante, Arthur. Pega o outro ângulo. Se você começa a estrangular demais o seed e não começa a chegar a deal suficiente bom no Series A e Series B, o que vai acontecer é que ou esses caras vão ter que começar a jogar mais dinheiro para cá, faz sentido, mas o que acontece é que você percebe que o deal lá de cima, da turma do Series A e Series B, fica muito competitivo. Então, 3, 4 casas estão botando oferta no mesmo deal. E aí você gera valuation trap, todos os problemas que a gente já vem a conhecer, né? Obviamente que para o empreendedor naquela situação é bom, ele tá maximizando o valuation, tentando aumentar o tamanho de cheque e tal. Mas isso automaticamente faz com que surjam oportunidades de mercado. Então, alguém começa a olhar e falar, opa, se está tão bom assim vender empresa, não é nem vender, né? Fazer round com o cara que vai fazer depois de mim, eu acho que começa a entrar mais gente a olhar esse mercado, né? Obviamente, tem uma questão aqui que talvez muitos empreendedores que estão não entendem como nós, fundos, ganhamos dinheiro, mas o nosso dinheiro é dependente do tamanho de fundo que a gente capta. Então, se a gente capta um fundo muito pequeno, a gente não ganha dinheiro suficiente para pagar as contas. Quando eu falo contas, é o nosso escritório, nosso salário, etc. Então, existe um certo incentivo perverso de você querer fazer fundos maiores para que você, obviamente, gere mais sustentabilidade ao nosso negócio, né? Então, fica uma coisa... Tem esse equilíbrio que tem que ser feito. Mas eu acredito piamente que se tem hoje um mercado que está mal atendido e deveria crescer mais do que os outros, é o seed, porque o Series A e o Series B, com base nas captações feitas em 2019, os fundos se capitalizaram muito, estão com muito dry powder para colocar no mercado, e vai ter uma competição, obviamente, entre eles de pegar os melhores deals. Muito legal, pessoal. E é muito legal, assim, tem vários empreendedores aqui atuando que talvez não param para pensar sobre isso. Como é que um fundo ganha dinheiro, né? O fundo ganha dinheiro quando você ficar rico, quando você fizer o teu exit lá num ciclo de 7, 10, 15 anos e o gestor do fundo vai ganhar na performance, porque a taxa de administração basicamente é para pagar as contas do dia a dia das equipes, né? E isso vem de encontro a uma discussão que até eu fiz essa discussão com o Gabriel há algum tempo, e também com o Alex, numa reunião lá que a gente estava tomando café, numa reunião de conselho, falou, pô, criaram-se algumas verdades em relação à diluição durante da fase seed, que é assim, o empreendedor não pode chegar
no pre-Series A com menos de 20% com menos de 80% de participação na mão dos founders, né? Agora, o que prevalece na hora de um fundo pós-seed investir? É a tese do negócio em si ou é o cap table? Por que eu falo isso? Porque tem um caso que aconteceu com a Domo, que investiu numa empresa que a Ace já tinha investido, que faz parte desse case de vários anjos, era quase uma plataforma de equity crowdfunding feita pelo próprio founder para conseguir sobreviver e pivotar, porque ele precisou pivotar várias vezes. Então tem isso também. Às vezes essa coisa de falar, preciso de 3, 4 rodadas para chegar em product market fit, às vezes o cara precisa de 7, 8. Mas ele está lá, ralando. Ele está na montanha-russa da atração, tem mês que ele cresce 20%, tem mês que ele cresce menos 10%, porque ele não encontrou ainda o cliente ideal. E nisso ele vai precisando captar, e nisso ele vai se diluindo mais. Só que no momento que ele... Aí é o ovo e a galinha. Tem momento que, pô, encontrei o Product Market Fit, só que eu já diluí 30 e poucos %. E aí? O que acontece? Né? Será que o fundo posterior ao seed vai negar só por conta do cap table? Ou vai ter que fazer uma sentada de mesa geral, uma assembleia com todos os anjos que entraram para readequar o cap table de forma que os founders ainda permaneçam no controle do negócio, porque na Série A também, se o cara perder controle, começa a ficar mais complicado depois. Então, como é que vocês lidam com isso, né? Porque cai muitas vezes a oportunidade na mesa daí, quando o empreendedor já vem com um valuation lá em cima, não tem tração nenhuma, porque ele está nessa lógica de que, pô, eu não posso diluir agora, então só vou abrir. O cara fatura 10 pau por mês, não, eu preciso, meu valuation é 10 pau, eu vou captar aqui 200 mil para fazer um bridgezinho, mas o cara não tem tração nenhuma. Então, como é que fica isso, né, na avaliação de vocês? Aí eu não lembro quem que começou a última pergunta para eu passar a bola aqui. Você, Gabriel? Vai, Alex. Não, vai lá, Alex, vai lá. Eu estava nessa discussão hoje. Hoje tinha um dia que eu estava passando aqui no Pipe e a gente estava falando de valuation, achando que o valuation estava puxado. E aí perguntamos, qual a argumentação para esse valuation? Não, é que eu estou querendo deixar meu cap table, né, saudável para a próxima rodada. Eu falei, tá, entendi. Então a conta de trás para frente, acho que pedir, todo mundo tem direito de pedir. Não tem verdade universal, mas eu estou para te dizer que eu nunca vi um deal onde a empresa era super interessante, estava tracionando, indo bem, onde um fundo literalmente virou e falou assim, cara, adoro, mas não vou fazer por causa do cap table. Eu acho que quem quer fazer uma transação, senta na mesa com o empreendedor e fala, cara, vamos tentar organizar alguma coisa aqui para dar samba, né? E eu já tive na ponta de ter que fazer um recap onde eu fui diluído, e eu já tive na ponta onde eu falei, cara, tem que fazer um recap, né? Então, o normal é acharem que a gente é um monstro do Lago Ness, quando a gente está pedindo um recap do cap table, principalmente para anjo, e acham que a gente é aquele FDP e etc. É que a verdade é o seguinte, se você não pede isso, você tem uma chance grande de, na próxima rodada, você ter que pagar essa conta, né? Então, assim, ou eu resolvo agora, mas o que não dá é para eu fechar meu olho e pagar a conta na próxima rodada. Então, é uma necessidade de disciplina. Agora, também vou admitir que existem os casos extremos de empreendedores que são muito bons em vender seu peixe, chegam lá e no final vira uma coisa de oferta e demanda. O cara pode não ter o melhor cap table do mundo, mas ele está com um deal super sexy, está pedindo um valuation alto, ou não necessariamente tão alto, mas o cap table não chega tão bonito, e eu já vi gente nem reclamar de cap table e seguir para frente. Mas eu diria que esses são mais os outliers do que a média. A média cara, a jornada do empreendedor é muito difícil, muito dura, muito longa, tem muitos desafios. Então, assim, se você consegue proteger o seu cap table, é menos um challenge que você vai ter, menos um desafio que você vai ter numa rodada que você vai ter que fazer. E aí, até faço um ponto que, às vezes, eu vejo o cara querendo captar dinheiro demais, onde ele vai ser diluído demais naquela rodada. Eu falo, cara, mas precisa disso? Faz em 2 steps, fala para os caras lá, então, pô, vamos diminuir um pouco o tamanho da rodada, e você você tem uma opção de fazer uma outra parte, um valuation, step up de valuation com base em algum múltiplo e tal. Então, eu acho que é importante, sim, os empreendedores tomarem muito cuidado com isso, né? Mas, de modo geral, eu nunca vi uma empresa que estava indo bem não conseguir resolver a poligamia aí do cap table, quando tem muita gente pequena e etc.
Geralmente em bons deals, as casas aí, os grupos de anjo e tal, sentam na mesa e conseguem readequar. Talvez isso é um problema secundário na hora de preservar a perpetuidade da empresa, entender de fato se a tese está fazendo sentido e se aquele dinheiro que ele está pedindo é condizente com o próximo milestone de crescimento. E quando as partes se alinham em relação à visão, eu acho que tudo se ajeita. Gabriel, passo a bola para você aí. No geral, eu acho que é isso mesmo. Na verdade, quem tem a prerrogativa de aceitar ou não essas iniciativas sempre são os founders. Então, o founder, o cara foi lá num Série A, o Série A falou que colocaria tanto de dinheiro, mas precisa de um refresh. Cara, de duas uma. Ou seu deal é muito bom e o cara já quis investir em você, vai atrás de outro deal, vai atrás de outro fundo, desculpa, e vai levantar outro deal, que não te peça refresh. Então, também tem isso, né? Você tem o melhor deal do mundo, você tem o melhor negócio do mundo, você vai aceitar. Se ele é o melhor negócio do mundo e você conseguir achar 2, 3, 4 caras que também concordem com você coloca a ordem e não eles colocam a ordem. Então, esse é um ponto. É óbvio que isso é exceção da exceção da exceção, é 1% do 1% do 1% que já levantou o dinheiro. Então, exagerando, obviamente. Mas o que é importante, eu acho que é isso. O empreendedor tem a prerrogativa de aceitar ou não. É óbvio que quem tem o dinheiro, vamos chamar assim, acaba influenciando, né? Então, eu vou lá e falo, vou colocar X milhões de reais aqui, só que eu quero que você faça isso, isso e isso. O empreendedor pode falar não, ir atrás de outro deal, ou ir ligar para os investidores atuais dele. Então, o investidor atual, e aí essa é uma das vantagens, vamos dizer, da divisão das etapas e tal, ele não tem visibilidade de risco e ele não consegue ter visibilidade de múltiplo de mercado. Porque, de novo, quando a gente faz um screening, no final a gente não está olhando se aquele deal vale 10 milhões ou 12 milhões. A gente está olhando esse deal e falando, pô, qual desses dois é melhor ou qual que o assumption de potencial de retorno é maior. Então, é menos uma questão de uma das variáveis vai ser cap table, obviamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o cara, eu não sei o que está rolando no Série A, eu não sei o que está rolando no Anjo, eu particularmente, entendeu? Nos estágios Anjos. Então, eu nem julgo sobre isso. Quem vai julgar eu quero julgar, não quero ter refresh, etc. Então, exerce o direito de opção, você tem ali direito de preferência, então vai lá e entra nos mesmos termos, você não vai ser diluído. Mas eu não consigo, então arruma um investidor que consiga, né? Então, o seu anjo está lá falando que não quer ter, o seu CID está falando que não quer ter, arruma outro deal, joga pro cara, fala, me ajuda a achar um deal. Então, eu encontrei esse, né, founder? Eu encontrei esse deal, foi o melhor que eu consegui. Então, acho que tem um pouco dos dois lados, sendo que sempre lembrando que como passageiro, né, eu brinco que não é nem passageiro, né? Eu me considero nem passageiro, mas assim, tá no banco de trás. A gente está à mercê dos founders. Eu falo que eu nunca tive tanto chefe na vida, porque cada founder é meu chefe. No final, eu fiz um contrato com ele de que ele alugou o meu tempo por 10 anos. Enquanto ele estiver vivo e crescendo, a gente vai estar lá trabalhando para ele. Então, se ele falar para mim, olha, cara, você tem que ter um refresh, é o melhor deal que eu consegui, e você não está conseguindo outro deal, é o que é. Tem que sentar e conversar e alinhar tudo, concordo. E esse ponto que você falou, Gabriel, acho muito importante fazer essa colocação. Depois a gente vai abrir aqui para as perguntas, que a gente já está indo para os 20 minutos finais. Os fundos, eles estão olhando teses, né? Então a gente está olhando assim, qual vai ser o futuro desse mercado, quem são os players que estão atacando aqui as dores desse mercado, e vai ter sim concorrência de deal flow. Pelo menos no nosso caso, a gente avalia se o deck que chegou na nossa mesa, aquele empreendedor, a gente julga que ele é o melhor para ganhar aquela briga, ou se talvez tem uma outra startup concorrente da dele que talvez tenha uma característica de time um pouco mais qualificada. Então, essa talvez seja a maior concorrência na hora de tomar a decisão sobre o investimento na startup A ou B, que está fazendo basicamente a mesma coisa. E no seed, eu acho que vale ressaltar aqui, as incertezas das unit economics são tantas, e aí a gente sempre vai cair no mesmo critério prioritário de qualificação, é a capacidade excepcional do time em um mercado muito grande, com oportunidades de serem capturadas, né?
o produto vai mudar muito nessa fase. E aí o que a gente fala, o use of proceeds do seed stage, é para isso, é para você melhorar o teu produto, para você ainda barrigar muita venda, não querer necessariamente criar uma engenharia de venda super robusta, porque essas unit economics vão mudar muito, você ainda vai mexer, vai fazer teste AB de aquisição de clientes, vai ver se o inbound ou outbound funciona melhor, se o field sales ou o inside sales, agora todo mundo é inside sales, mas se o field sales é melhor que o inside. Então tem tanta premissa ainda a ser validada que para destilar o critério básico do seed, pelo menos na nossa visão, é assim, cara, esse time vai ser capaz, vai ser resiliente para de manhã ter uma estratégia e à noite mudar e querer continuar tracionando o mínimo que seja para ver se as features do produto dele estão atreladas à persona ideal que ele identificou, aquele micro segmento, aquele som, né? O primeiro mercado vai ser capturado com essa estratégia ou não. Então, é um pouco mais do que só o cap table, valuation. Eu acho que tudo isso é uma conversa muito secundária e aí passa a ser mais séria, provavelmente depois de uma quando a série A, quando o term sheet da série A chegar na mesa. Manu, vou chamar aqui a Manu agora para fazer as perguntas dos nossos espectadores. A gente está aqui ainda, faltam 20 minutos, tem quase 100 pessoas ainda, então estamos com bastante gente. Pode manter aí as perguntas. Vamos tentar fazer um bate-bola mais rápido aqui. De repente, um pega a pergunta e responde, a gente já passa para outra e vai. Vamos lá, Manu. Legal. Eu recebi algumas perguntas pelo Instagram também, e aqui, então eu vi que elas são um pouco parecidas. Mas, resumindo, qual que é o momento exato ou a hora de buscar um cheque de seed? Vai, Alex, responde essa. Já falou um pouquinho, né? Eu acho que é quando você já identificou uma dor e o cheque do seed ele está muito ali para você rodar o teu MVP, você achar o teu product market fit, né? Começar a trazer seus primeiros clientes, então e achar efetivamente a esteira escalável que você tem de vendas, mostrando um unit economics razoavelmente positivo. Quando você isso você tem que conseguir com o seed. Então, antes disso, o que você tem você tem que conseguir mostrar que você está pronto para rodar um MVP para fazer essas coisas durante o seed, né? Então, minimamente, você tem que ter alguma coisa rodando, identificado um mercado-alvo, que você vai testar algumas hipóteses, a dor e o que o teu produto, serviço, enfim, venha a atacar durante a fase seed. Boa. Vai lá, Manu. Legal. Uma outra que foi do Paulo, aqui que ele mandou no Q&A, qual que é o melhor split de uso de capital para uma startup que levanta um round de seed? Bom, vou responder essa daqui. Bom. Quer falar, Gabriel? Vai lá. Eu sou o anfitrião. Não, direciona aí, você tem que direcionar, pô. Você tem que direcionar. Eu ia puxar aqui, mas pode falar. Vai lá. É teu, não vou coisa falar. eu complemento. Oi? Tá, então eu vou falar rapidinho aqui. Eu acho assim, uma das coisas importantes é muito difícil, se alguém te falar qual que não acredita, porque é muito caso a caso, é muito o seu momento, é muito o mercado que você tá. Pô, eu sou mais B2C, eu sou B2B2C, eu sou B2B, eu sou quem a gente chama, né, B2Bzão, né, que são as enterprises. Eu acho que na Domo especificamente, a gente separou em duas estratégias diferentes esse tipo de coisa. Então a gente tem, eu estou junto com o Rodrigo Borges, tocando mais à frente de B2C, B2B2C, e o Célio Pinella, o Marcelo Gonçalves, que é outro fundador junto com a gente na Domo, está tocando a parte de vendas para enterprise. É óbvio que os desafios são completamente diferentes, né? No B2C, você vai ter que investir muito mais em marketing, menos em produto, vamos chamar assim, relativamente, porque você vai ter que testar mercado, e aí você vai construindo ao longo da história. Olha, já temos clientes, agora corre atrás do produto, né? Como é que é? Vende almoço para comprar o jantar. Não vai fazendo isso. No B2B não dá para você fazer isso, né? O cara vai fazer piloto de produto e tal, você tem que desenvolver. Então, mas o ciclo de venda é muito mais longo em um, o ciclo de venda é mais imediatista em outro. Então, é muito difícil. Mas acho que, como o Alex bem colocou, você precisa ter dinheiro para testar. Aí testar os milhares de alavancas, né, de valor que a gente fala, pô, é o produto, é time de vendas, entendeu? Time de atendimento, aí vai entender um pouquinho melhor qual que é o seu negócio.
mas é muito difícil mesmo. O que você tem que ter é saber aonde você vai testar, né? Então, quais são os grandes testes que eu quero realizar nesse estágio? Aonde eu acho que eu vou encontrar, fazendo aqui meu algoritmo, né, mental, aonde eu acho que eu vou encontrar a melhor estratégia que dê o menor custo para o maior retorno. Eu acho que é isso, mas eu tenho que estar pronto para ficar pivotando, mini pivôs, né? E ir chutando, e aí tentando estratégia diferente, e aí hackeando o sistema nesse sentido. Só um complemento aqui, que falando um pouco da dinâmica de cada startup, mas você pega startups que tem hardware envolvido, né, que é um número menor, mas assim, startup que tem hardware envolvido, o use of proceeds é totalmente diferente, porque o MVP dela já é intensivo, muito mais intensivo em capital do que um SaaS. Então, na pizza, o produto vai estar assim, estrangulando as outras frentes num primeiro momento, né? Então, um IoT para o agro, um drone de pulverização, é outra lógica de runway, você vai ter que contratar gente, às vezes, muito especializada, alguém que já ganha lá seus 10, 15, 20 mil reais para conseguir mexer em alguma coisa que vai gerar uma patente depois dessa solução. Então, depende muito. Acho que tem que fazer uma análise, e eu concordo que a receita de bolo não vai funcionar nesse caso. Vai lá, Manu. Tem uma aqui bem legal que eu acho que o Alex pode responder também, que é voltado para agro. Considerando aí o cenário de pandemia, mas avaliando o quanto o agro é ou não tem impacto, como que você avalia o apetite para investir e valuation em rodadas de agtechs para os próximos meses? Olha, assim, generalizando, conversando com todos os fundos que a gente conversou, todo mundo continua olhando rodadas, tá? Então, independente de agro ser mais resiliente ou não, tá? Acho que, obviamente, tem uma discussão dos fundos estarem mais seletivos, mais preocupados com cap table, com valuation, tentando tranchear os investimentos, fazerem cheques menores, porque existe uma incerteza muito grande daqui para frente, tá? Então, de modo generalizando, todo mundo continua olhando rodada, tá todo mundo, os fundos estão capitalizados. Então, assim, o nosso trabalho é investir, né, e acompanhar as empresas. Então, se eu tenho dinheiro para fazer, eu preciso fazer, né, faz parte do meu dia a dia. No agro, em particular, a gente, obviamente, como um fundo especialista no setor, a gente sempre achou que a nossa tese era uma tese resiliente. O PIB do Brasil não cresce, enquanto o PIB do Brasil, né, geral está crescendo, mas o agro está segurando. Então, na realidade, outros segmentos estão decrescendo, né? O agro, bem ou mal, muita coisa é commodity. A commodity é tradada em dólar, então é uma economia que é muito dolarizada também. Então, às vezes, o câmbio vai muito mal e prejudica de algum ponto, mas para as empresas que são dependentes que estão no agro, acabam se beneficiando. Né? Então, esse ano vai ser super bom para quem produziu soja, milho e etc. Então, e essa crise, eu acho que foi né, não dá nem para dizer que foi bacana, mas ela, pelo menos, ela validou uma coisa que a gente sempre fala para os nossos investidores, que o nosso segmento é um segmento muito resiliente. Então, as empresas que a gente tem no nosso portfólio, inclusive essa que o Arthur sempre e eu estamos na reunião, não demitiu um funcionário, continua batendo meta todo mês, está crescendo MRR, né? Então, não está sentindo nenhum efeito. E essa é uma de várias do nosso portfólio que a vida continua existe. Né? Então, eu acho que, obviamente, dentro do agro, tem segmentos que sentiram, né? Como em qualquer segmento, também fora do lado generalista, tem coisa B2C que está indo super bem, né? Não dá para generalizar 100%, mas, de modo geral, o agro conseguiu ser bem resiliente. Né? Então, acho que, imagino eu que outros fundos que não são sector específico como a gente vão acabar olhando com carinho quando chegar uma empresa que conseguiu mostrar uma resiliência durante a crise do Covid, etc., mostrar que conseguiu continuar crescendo MRR, não teve que demitir funcionário, continuou seu roadmap de produtos. Então, a gente está super empolgado aqui e acha que vão surgir boas coisas aí para os outros fundos também, boas empresas para os outros fundos olharem. Boa. Vai lá, Manu. Temos tempo aí para mais umas 2 perguntinhas antes do fechamento. Beleza. Tem algumas perguntas um pouco mais específicas dentro de algumas startups sobre ser spin-off, por exemplo, e investimento dentro delas. Eu acho que, resumindo, uma que vocês podem colocar também quais são os atributos, né, os principais atributos que vocês olham enquanto VCs
em uma startup. E aí eu acho que é legal de falar um pouco sobre o time, falar um pouco... O Arthur falou, né, também sobre o time e mercado, e trazer um pouco disso, porque uma das pessoas aqui, o Pedro, teve uma dúvida sobre como que funciona esse investimento em uma potencial spin-off, assim. Então, falar um pouquinho sobre os atributos de uma startup, como vocês olham, acho que é legal. Tá, eu acho que são perguntas um pouco diferentes, então eu vou tentar resumir aqui a questão dos critérios. Isso é muito particular de cada casa, mas o que eu vejo, assim, no seed, como eu já falei aqui, é muito importante a qualificação do time. Então, ou empreendedor, lógico que vai ter sempre uma preferência, assim, alguém que é empreendedor de segunda ou terceira jornada, acaba ganhando pontos no score, porque ele já passou por tanto problema, mesmo que ele tenha falhado, que ele não tenha vendido o negócio dele, mas ele já... A curva de aprendizado é diferente nessa hora de fazer uma validação de negócio. Ou alguém que é muito expert como executivo num determinado segmento, identificou uma dor e está criando um negócio para resolver a dor que as grandes corporações não estão resolvendo. Então, isso são coisas que aumentam o score de time na nossa visão. A gente gosta do lado comportamental, de empreendedores que tem uma postura de franqueza muito forte. Então, alguém que não vai dourar a pílula do pitch dele, conta muito mais pontos. Então, quando você faz uma pergunta ali que coloca o empreendedor no corner e ele responde, não sei, mas vou atrás e te trago em 2 dias, é muito melhor do que criar uma retórica para impressionar naquela 1 hora de reunião que você tem. Então, acho que tem um combinado aí de hard skills, legado da jornada desse indivíduo, desses indivíduos, com uma postura de franqueza em relação à tese que ele está construindo, para nós faz muita diferença do ponto de vista do empreendedor, né? E aí, aí eu passo a bola aí da questão da spin-off. O que eu vejo como um problema de spin-off? O cap table é um problema maior nesse caso, porque você não vai ter talvez a ingerência da matriz em relação a spin-off, como é que vai ficar isso, qual o grau de autonomia que esses sócios que foram spin-offados junto com a estrutura legal vão ter em relação ao business, né? Então, para nós é sempre algo um pouco mais complicado, e aí entra numa esteira mais, numa distribuição normal, entra numa esteira mais de outlier, assim, tem que ser muito outlier o business para a gente passar a considerar uma spin-off como um investimento. Então, é sempre Arthur, comum a gente pensar... Pode falar. É só para te interromper com um exemplo prático aí que a gente teve no portfólio. A forma como a gente olhou no spin-off sempre vai ter essa questão do controle e tal, mas era um caso excepcional, é um caso fora da curva. Estou tomando bronca aqui, meu filho está dormindo aqui. Mas era um caso fora da curva, e o que a gente encarou foi os antigos controladores seriam um anjo. Então, a gente aceitou um nível de diluição que um anjo grande, ou que um cara seed, ou um pre-seed, vamos chamar assim, teria tido. Então, o cara ficou lá, se não me engano, foi com 30% de diluição, e a gente diluiu mais um pouquinho. A vantagem o spin-off demora para ser spin-offado. Então, uma vez que ele é spin-offado, ele tem mais teste, né? Então, ele pode ser maior, vamos chamar assim, você pode entrar num grau de risco menor. Mas a conjugação que eu te dou, Pedro, convence aí os controladores a terem no máximo 20%, 30% da empresa. Se eles toparem, entra. Se não toparem, fala, cara, né? E se tiver capacidade disso, obviamente, mas então tudo bem, então eu vou sair e vou criar fora. Você quer manter 20%, 30% de participação no negócio, ou quer que se eu estou destinado a fazer esse deal, eu vou fazer, né? Então, dentro ou fora da corporação, eu vou fazer. Então, já vi esse caso acontecer também, e por sorte ou qualquer outro motivo, esses 2 exemplos que estou te dando deram certo, tá? São cases de saídas bem-sucedidas, mas não é qualquer um. Muito bom. Mais uma aí, saideira, Manu, antes das considerações finais. Bom, temos uma aqui que está em top, assim, de curtidas, e qual que é a visão de vocês sobre equity crowdfunding nesse cenário que a gente está agora?
Bem, Alguém quer fazer? Vai lá, Alex, vai lá. Eu tenho escutado nesse cenário é que está super difícil, né? Porque o equity crowdfunding, de modo geral, você está buscando pessoas físicas que botam cheques pequenos, né? E, de modo geral, as pessoas físicas que tinham exposição à bolsa, que normalmente vão ser as pessoas que vão ter apetite de risco para uma startup no equity crowdfunding, porque a pessoa que só estava em renda fixa não vai pular de renda fixa e sair de um ativo líquido na bolsa e ir direto para um crowdfunding, né? Então, normalmente a pessoa que investir em crowdfunding é quem já tem uma boa exposição à bolsa. E essas pessoas tomaram uma pancada razoável, a não ser que o cara seja um grande alocador de recursos. Se ele for, ele está na profissão errada, ele deveria ser um asset manager, né? Então, a média, em geral, tomou muita pancada, o que, obviamente, vai gerar uma demanda menor por esse ativo e vai complicar muito os equity crowdfundings. Eu tenho olhado algumas plataformas que tem aí no mercado e eu vi que algumas tiraram ofertas, outras ofertas que ainda continuaram no mercado tiveram dificuldade, não estão tracionando. Então, assim, eu acho que enquanto a gente ainda estiver nesse cenário incerto e a bolsa não der uma recuperada, o público em geral do equity crowdfunding provavelmente vai estar bem reticente, bastante na defensiva. Tá? Essa é a visão que eu tenho. Maravilha. Pessoal... Posso dar só Vai, lógico, um único... Lógico, vai lá. Eu acho que eu tenho 3 minutos, eu juro que eu falo em 1. Eu acho que o ponto só que eu queria adicionar é, independente do momento atual, eu acho que, estamos falando aqui com empreendedores, né? O empreendedor tem que ir atrás do dinheiro que vai mais ser mais inteligente para ele. A gente fala de smart money, mas é o que além do dinheiro você consegue ter. Se você não consegue nenhuma oferta que não tem nada além do dinheiro, toma o dinheiro, né? Faz o seu sonho virar realidade. Mas, no geral, a recomendação que a gente dá é equity crowdfunding é muito bom para completar cheque, né? Então, eu vou fazer um round ancorado. Calma aí, então, em que você está apostando? Existe um líder naquele crowdfunding? Esse líder está colocando dinheiro e, por consequência, commitment, né? Ele vai se preocupar em te ajudar a fazer o teu deal virar? Porque dinheiro por dinheiro tem outras fontes de recurso e, normalmente, se você tem entrado com family office, eles tendem a ser mais flexível em termos e em valuation. Muito bom, pessoal. Acho que a gente conseguiu aqui fazer um arco narrativo muito interessante. É lógico que é um assunto que não se esgota. Vou até levar esse conteúdo provavelmente para o podcast aí da ACE, do Growthaholics. Acho que a gente pode fazer depois uma próxima rodada. Funcionou muito bem. Tem outras perguntas aí que, de repente, faz uma parte 2 sobre essa live. Aí tendo como host a Domo, depois a SP Ventures vira host, eu fico mais aqui como menos moderador e podendo falar um pouco mais. Acho que foi muito legal. Eu queria passar a palavra aí para vocês darem considerações finais em relação ao que a gente fez aqui. Então, eu vou começar, como eu comecei com o Gabriel lá na apresentação, agora eu passo para o Alex, depois vai o Gabriel. Vai lá, Alex. Mais uma vez, agradecer aí a participação. Para a gente que trabalha nesse mercado, conversar sobre isso sempre... Não é trabalho, acaba virando diversão, né? Então é bacana, acaba que passa o tempo. Eu acho que, assim, momento super difícil que está todo mundo vivendo, todo empreendedor está vivendo, mas eu fiquei muito eu tenho ficado muito impressionado consecutivamente quando recebo as startups agora no meio do Covid, quão rápido elas conseguiram pivotar os seus negócios e achar caminhos no meio dessa pandemia, tá? Então, a gente está, assim, acho que tá difícil de achar notícia boa, ainda mais no Brasil, nessa situação política que a gente está vivendo, mas eu tenho achado muitas coisas positivas no nosso mercado. Outra coisa é a maturidade que eu vi da rápida mudança para o home office e como, de modo geral, as empresas têm conseguido funcionar bem, né? Então, eu acho que esses momentos de incerteza e momentos de crise, muitas vezes, trazem coisas positivas que fazem que a turma saia mais forte depois da maré, né? Então, sigam forte para negócios interessantes e que têm bons unit economics ou boas equipes de empreendedor que estão buscando atacar dificuldades ou dores do mercado. E convenhamos, pós-Covid, milhões de dores novas surgiram que ninguém tinha parado para pensar, né? Então, quanta coisa nova vai surgir
eu acho que não é para desistir, segue firme, tem dinheiro para captar, para tocar em frente teu sonho. Muito obrigado, Alex. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Gabriel, suas considerações finais. Tá no mudo aí. Ah, tá no set. Acabou a bateria aí no final. Vai lá, Gabriel, vai lá. Tá no mudo, Gabriel. De novo. sim, Legal, obrigado. Obrigado por convidar a gente. Acho que é um prazer aí agradecer o Arthur e toda a equipe da ACE, parceiros, né, sócios em alguns dias, e falar um pouquinho da nossa paixão aí por empreender. Então, não dá para empreender em tudo, então a nossa forma de empreender em tudo é acreditar ou investir nos sonhos dos outros empreendedores. É uma forma que a gente acaba conseguindo compartilhar esses sonhos, então é super bacana. Continuamos investindo, né? Domo, como a gente começou aí, tem dry powder, é um pouco do nosso trabalho, vamos dizer assim, a nossa obrigação continuar encontrando e ajudando boas startups. Nos procurem, vou fazer o merchan aqui, site da Domo, domoinvest.com.br. Quem puder e tiver interesse de ter a Domo como investidor e sócia, seria muito bom vocês entrarem lá em contato com a gente, LinkedIn, aí cada um, empreendedor se vira, né? O empreendedor sabe como encontrar e se não souber, aprende. É isso aí. Obrigado, gente, pela oportunidade. Valeu, Gabriel. Obrigado você. Só fazendo um jabá aqui para a SP Ventures também, spventures.com.br. Pode mandar o deck do agro lá, que o Stefan vai estar de braços abertos para recebê-los. Do lado da ACE, eu só tenho a agradecer a participação de vocês. A gente acredita muito no seed no Brasil. A gente vê que é realmente onde estão as maiores oportunidades. Nessa próxima década, eu acho que vai ter muito mais empreendedor por conta de tudo que a gente está passando. Nosso ecossistema está ficando cada vez mais capacitado. Do lado da ACE, a gente continua ajudando o ecossistema como um todo. Então, a gente escalou a nossa aceleradora pela plataforma Growthaholics for Startups. Em menos de 2 meses, a gente já tem quase 1.000 startups sendo aceleradas lá na plataforma. E com isso a gente também está olhando para novas oportunidades, não só por ali, mas também conversando muito com os nossos fundos parceiros e amigos para co-investir. A gente também continua investindo. Temos aí algumas verticais que a gente está olhando mais esse ano, então serviço financeiro, agronegócio, saúde, logística, são algumas coisas que a gente está com um olhar um pouquinho mais de perto. Mas estamos olhando, na verdade, qualquer oportunidade para bom empreendedor, oportunidade, seja na ACE, na Domo, na SP ou qualquer outro investidor, anjo, sempre vai ter. Então, obrigado, pessoal. Passamos aqui 4 minutos. Essa live vai estar gravada lá no nosso canal. Pode compartilhar com os amigos de vocês, se vocês acharem que o conteúdo é relevante. E a gente se vê numa próxima. Então, valeu, boa noite a todos. Até mais. Valeu.